O meu nome é Ana Beatriz e no vídeo de hoje, dia 11 de agosto, nós vamos falar de uma santa que é muito importante para a Igreja Católica, mas também é principalmente importante para a comunidade Filho Amado. Ela que é uma das baluartes do nosso carisma, da nossa comunidade. Então vamos lá. Clara nasceu no dia 16 de julho de 1194, em Assis, na Itália. E o seu nome, é contado que o seu nome ele veio de uma inspiração que a mãe de Clara teve antes dela nascer. E essa inspiração dizia que Clara iria iluminar o mundo com a sua santidade, com a sua vida, Ela iria levar luz às pessoas. E por isso que a mãe de Clara colocou este nome, Clara, que significa pureza, transparência, clareza. E Clara nasceu em Assis, na Itália, O nome do seu pai era Favarone e o nome de sua mãe era Ortolana. Eles eram de uma família rica, da nobreza, O seu pai era um conde, mas antes de tudo eles eram cristãos, Eles acreditavam em Deus e eles ensinavam seus filhos também essa educação cristã, esses princípios cristãos. E quando Clara tinha 12 anos, ela e sua família foram morar em Corozano. Só que depois de um período em Corozano, eles tiveram que se refugiar para Perugia, por conta de uma revolução que estava acontecendo em Assis. E desde jovem, Clara ela era muito religiosa, Ela tinha essa característica que ela era muito religiosa e também ela era muito bela. Então, os seus pais até tinham começado com 18 anos a arranjar os seus casamentos, porque ela era uma menina onde os homens queriam se casar com ela pela sua beleza. Ela também era muito caridosa e ela respeitava os pobres. É por isso que também algumas pessoas a conhecem também como Dama dos Pobres, Como essa pessoa que cuidava dos pobres independentemente da sua nobreza, Com os recursos que ela tinha, ela tentava ajudar. E ao se deparar com a vida de Francisco, que ela conheceu a vida dele, Eles moravam em Assis, os dois. Ela sentiu uma irresistível vontade, uma decisão de querer seguir a ele, de querer ter a vida assim, na pobreza, na castidade, na obediência, entregar toda a sua vida a Deus. Assim como Francisco, Clara também na sua vida, na sua vocação, ela teve uma grande oposição da família. Porque assim como a família de Francisco, eles não entendiam a vocação de Clara, não entendiam qual era o propósito, o chamado de Deus para a vida dela. Então eles imaginavam que ela iria abandonar a vida da nobreza, abandonar a vida que ela tinha, que era uma vida boa, por sinal, e iria viver na miséria, iria viver pedindo, porque eles não entendiam ainda, ao que se dava esse chamado de Deus a Clara. Mas mesmo assim ela foi firme, ela continuou firme na sua vocação. Ela não teve medo de deixar as mordomias que ela tinha, de deixar a sua vida antiga, porque no coração dela tinha esse desejo, Ela tinha essa certeza de que o chamado de Deus para sua vida era esse, de se entregar inteiramente a Ele. Porque naquela época ela poderia ter ido para um convento, mas ela entendeu, ela discerniu que o que Deus queria dela era algo mais do que isso, E no decorrer da sua vida ela foi entendendo realmente a sua missão. E no dia 18 de março de 1212, foi quando ela fugiu de casa. Ela já tinha 18 anos, ela já estava com o casamento arranjado, Porque, como eu falei, ela era muito bela. E aí, então, ela fugiu de casa, ela foi se encontrar com Francisco e aí cortou os cabelos e professou, assumiu os votos de pobreza, castidade e obediência. E ela foi também a primeira mulher a assumir os ideais franciscanos. Depois que Clara professou os seus votos, Francisco a levou para os mosteiros dos beneditinos, que era um local, um mosteiro, onde ela iria se adaptar com essa vida religiosa, porque até então ela não tinha um contato assim direto. E em seguida, ela foi para a ermida de Santo Ângelo, que foi aí que a sua irmã Inês decidiu acompanhá-la, Ela viu como Clara vivia e no decorrer dessa vida de Clara, que ela ia, indo para os lugares, nos mosteiros, ela recebeu muitas provações, porque mesmo depois de ela ter fugido de casa, o seu tio principalmente, ele não aceitava
essa vida que ela tinha. Então ele tentou puxar ela à força dos mosteiros, né, dos conventos onde ela ficava, porque eles não aceitavam, mas ela continuou firme na sua vocação. E Inês, a sua irmã, decidiu acompanhar Clara também, sentiu esse chamado de Deus e decidiu seguir a vida juntamente com Clara. E foi então depois, de um tempo depois, né, que Inês entrou para viver juntamente o mesmo chamado, o mesmo carisma que Clara vivia. Francisco as levou para o convento de São Damião. E lá, primeiramente, elas ficaram conhecidas como Damianitas, né? Porque tinha Clara, tinha sua irmã Inês, mas muitas outras jovens, mulheres, até casadas, elas queriam se juntar a Clara porque elas viam a beleza da sua vocação. Como diz no seu nome, né, que Clara iria iluminar o mundo com a sua santidade. Foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas, ao ver a alegria de Clara, que contagiava, elas sentiam esse desejo também de querer fazer parte, de querer ter uma vida feliz como a dela. E depois de um tempo, a Clara, né, mesmo escolheu o nome de Damas Pobres, para elas se chamarem. E por último, é um nome, né, Irmãs Clarissas, que até hoje é um nome conhecido por todos nós. E depois desse tempo, a mãe de Clara, mais uma irmã sua, a Beatriz, elas se juntaram a Clara e a Inês também no convento e se tornaram outras irmãs Clarissas. Em 1224, Clara ela adquiriu uma enfermidade e ela foi aos poucos ficando fraca, foi enfraquecendo aos poucos, né? E 2 anos depois, em 1226, Francisco veio a falecer. Mas Clara ainda viveu 27 anos, né? Aquilo que Francisco havia deixado de ensinamento para ela. E no dia 11 de agosto de 1253, Clara faleceu. Mas algumas horas antes dela morrer, dela falecer, ela recebeu do Papa Inocêncio IV a bula de aprovação das Irmãs Clarissas, que até então ainda não era aprovado pela igreja, pelo Papa. E algumas horas antes dela morrer, nesse mesmo dia que ela faleceu, ela recebeu a aprovação. E então, 2 anos após a sua morte, em 1255, ela foi proclamada santa pelo Papa Alexandre IV. Então, Santa Clara, né, padroeira da televisão, alguns já conhecem o milagre que foi na missa de Natal, quando ela estava muito doente, muito debilitada e ela não conseguia se levantar da cama para assistir à missa. Mas ela tinha ardentemente um desejo tão forte, tão grande de querer assistir à missa de Natal, que ela pediu com muito fervor, com muita força e com muita fé de Deus que ela pudesse assistir à missa. E foi quando ela começou a ouvir os frades cantando, assim como anjos. E ela conseguiu assistir à missa por uma tela que apareceu no seu quarto. E ela chegou até a receber a comunhão. Então ela se tornou a padroeira da televisão por este milagre, entre outros, né? Esse foi só um dos milagres que Clara realizou. Então vamos pedir a intercessão de Santa Clara, que ela possa interceder por todos nós e que a cada dia nós tenhamos essa firmeza, esta maturidade na fé, assim como Santa Clara. Santa Clara de Assis, rogai por nós.